Olá pessoal, meu nome é Danilo Brito, eu sou psicólogo e você é bem-vindo ao canal Sistematicamente. Sabe aquela pessoa que não sabe como debater um determinado assunto e acaba usando de ataques pessoais ou simplesmente desvia totalmente o foco da conversa? Pois é, hoje eu quero ensinar como você pode identificar esses maus argumentos num debate. E para isso eu utilizei o livro com o tema O Livro Ilustrado dos Maus Argumentos, que aparece aí na sua tela. O livro traz 19 erros mais comuns em um debate. Tem 50 páginas apenas, um pouco mais que isso, com muitas ilustrações e utiliza de uma linguagem simples e fácil de entender. Assim, eu separei alguns argumentos para você, mas antes já deixe o seu like e se inscreva no canal. Antes, é importante que você saiba que numa discussão ou um debate, alguns recursos primordiais te ajudarão muito a identificar os maus argumentos e te darão vantagens numa conversa. Eu resumi em 3 simples pontos. Vamos lá. O primeiro ponto trata-se de conhecer sobre o tema. Isso até parece óbvio, não? Mas se você não souber sobre o assunto, ficará apenas no campo do achismo e da especulação. É claro que para uma conversa de boteco, pode até ser válido um assunto informal, mas não para nós que estamos propondo aqui nesse tema um tipo de organização e argumento mais específico. O segundo ponto é saber organizar esse tema. Aqui você pode organizar os pontos chaves desse argumento e quanto mais conhecimento sobre o assunto, melhor será para articular no debate ao defender ou refutar uma ideia. E o terceiro ponto é saber se expressar. Não basta somente conhecer e organizar esse tema, é necessário saber como expressar esse tema ou informação com convicção. Aqui entra diversos recursos na oratória, como boa dicção, organização das ideias, clarificação do conteúdo, usar linguagem clara e objetiva, bons recursos linguísticos e etc. Bom, sabendo sobre o resumo desses 3 pontos, agora eu separei 8 maus argumentos que você pode identificar numa conversa e vamos para o primeiro. Argumento a partir das consequências. Esse argumento consiste em defender ou refutar uma ideia a partir da consequência que ela teria se fosse verdadeira ou falsa. Essa falácia também é reconhecida como pista falsa ou manobra de distração, pois ela desvia o foco da atenção da proposta original. Eu vou te dar um exemplo. Um cristão diz para um ateu: o homem está perdido, por isso precisa de Deus. O ateu logo rebate: o homem está perdido porque Deus não existe. Perceba que o ateu desviou o foco da conversa, alegando que o mundo está ruim, não porque o homem é mau em sua natureza, mas porque não existe Deus para intervir. E o segundo mau argumento é a falácia do espantalho. Essa falácia consiste em apresentar de forma caricata um argumento com o objetivo de desqualificar em vez de rebater o argumento. Assim, deturpar uma ideia é mais fácil que refutar suas evidências. Isso faz com que a pessoa perca mais tempo se defendendo da exposição ao ridículo do que de fato defendendo sua ideia inicial. Por isso, falácia do espantalho. Um exemplo aqui. Um pai diz: meu filho estudará o homeschooling. Assim, eu poderei ensinar valores e as matérias em casa.
de forma mais centrada nos temas. Bom, o homeschooling é o ensino formal das matérias escolares, porém em casa. Daí, um outro amigo rebate: isso é ridículo. Seu filho pode ter problemas de socialização. Ele deve estar com outras crianças. Aqui, a ideia inicial do pai parte do pressuposto do ensino das matérias e questões ligadas aos valores transmitidos para a criança e não da socialização com outras crianças. Porém, agora o pai terá que explicar sobre socialização e não mais sobre o tema central da conversa. Terceiro, apelo a uma autoridade irrelevante. Nesse argumento, a pessoa usa como opinião a autoridade de uma pessoa não relevante no assunto, alguém sem conhecimento de causa daquele tema. Isso acontece muito através de campanhas na mídia, quando usam artistas, cantores e pessoas conhecidas da internet, geralmente pautas populares que estão em alta. Assim, essas celebridades terão muita influência sobre o público. Por exemplo, em uma manchete de jornal, a cantora de maior sucesso explica sobre a tendência no cenário atual da política no Brasil. Veja que nesse simples exemplo, a mensagem terá repercussão e um enorme impacto para o público, já que muitos admiram o trabalho da cantora e não sobre o tema que em muitos casos ela desconhece, porém está opinando, que no caso é a política. E o quarto mau argumento é o equívoco. Essa falácia explora a ambiguidade de uma palavra ou de um contexto para sustentar uma conclusão infundada. Por exemplo, um cristão, quando questionado sobre a Bíblia, ele responde: eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e que descreve valores e questões morais de conduta do ser humano. Alguém com má intenção pode interpretar da seguinte forma: então você é fundamentalista e concorda com a posição preconceituosa, discriminatória e homofóbica que está na Bíblia? Aqui a palavra preconceito, discriminação e homofobia pode ser empregada de muitas formas, gerando ambiguidade e arbitrariedade na crença, fé e religião da pessoa. E o quinto mau argumento é o falso dilema. Aqui tudo é apresentado apenas sobre duas propostas, A ou B, branco ou preto, 8/80. Assim, no âmbito da discussão, se você não está de um lado, automaticamente você está do outro lado. Hoje isso é bem comum na política. Se você não concorda com a ideia do espectro político de um lado, à esquerda, por exemplo, então você automaticamente está na direita e vice-versa. E o sexto mau argumento é o apelo ao medo. Essa falácia tem como proposta o medo de eventos no futuro, caso algo não seja escolhido. Baseia-se principalmente em retórica para que o curso de uma escolha e acontecimento seja mudado. Interessante, será que nós estamos vivendo isso hoje em nossas vidas em relação aos governos mundiais, por esse probleminha que estamos enfrentando, do tipo, se você não for obediente e aceitar todas as regras impostas, terá consequências. Bem atual, não acha? Isso me parece até o livro do George Orwell, de 1984. Muito parecido. Bom, e o sétimo mau argumento é o apelo à popularidade. Essa falácia também é conhecida como apelo ao povo, que utiliza a aprovação da maioria das pessoas para validar algo como verdadeiro. Esse tipo de apelo é muito utilizado por políticos e na política. Por exemplo, alegar que um candidato é o preferido nas eleições, levando em conta uma ínfima parcela da população entrevistado. Lembra do ditado popular? A voz do povo é a voz de Deus. Será? E por fim, o oitavo mau argumento é o
Argumento ad hominem. Esse argumento tem a intenção de atacar diretamente a pessoa e não as premissas de seu argumento, com o intuito de desviar a atenção da proposta inicial do tema. Esse tipo de argumento é muito comum com pessoas que não têm muito a acrescentar no debate pelas vias legítimas e legais da discussão, e como escape desvia-se do alvo da conversa, mirando diretamente no adversário, fazendo com que o debate tome um rumo totalmente diferente, em que o adversário perderá mais tempo tentando se defender de um ataque pessoal do que explicando as premissas da discussão. Bom, esses foram alguns maus argumentos que eu decidi compartilhar com vocês do livro Como Identificar os Maus Argumentos, e fica aí como dica de leitura. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!